Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor André Salles, tudo bem? Estamos de volta aí com mais um inglês na prática e espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, espero que vocês gostem desse aqui também. E nesse aqui especificamente a gente vai falar sobre 3 palavrinhas que são usadas para indicar localização, posição. As palavrinhas são o at, o in e o on. Elas têm outras aplicações também nas frases, são usadas em outros contextos, mas nós não vamos nos estender muito porque esse é um assunto já por si só já é bastante extenso e a gente vai precisar de muito mais aulas para falar, para cobrir todos os casos. Nós vamos falar especificamente de posição, localização, vamos ver alguns exemplos e vamos falar das exceções também, para mostrar alguns exemplos onde as regras não são seguidas porque elas existem. Tá? E às vezes costuma ser um pouquinho de dor de cabeça para os alunos, porque as regras não se aplicam e você tem que estudar caso por caso. A gente vai ver um pouquinho disso tudo, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem o vídeo, que tirem proveito das informações, que possam tirar algumas dúvidas também, tá? E vamos lá então, para a gente não perder mais tempo, ok? Are you ready? So, come with me. Let's go. Solta a vinheta. E nós vamos começar com in. A ideia básica do in é mencionar algo ou alguém que está dentro, do lado de dentro ou cercado, rodeado por algum espaço. Vamos ver os exemplos para confirmar. Na frase She lives in Japan, ela mora ou vive no Japão, a ideia é de que a pessoa está, obviamente, dentro do país, uma vez que ela mora lá. O mesmo acontece no segundo exemplo. They arrived in Barcelona. Eles chegaram em Barcelona. As pessoas estão agora dentro da cidade. E nós podemos concluir que, quando quisermos nos referir a países ou cidades onde as pessoas ou coisas estiverem localizadas, mesmo que temporariamente, usamos in. E apesar de não termos uma frase na tela, a mesma estrutura poderia funcionar para bairros. Por exemplo, John lives in Copacabana. John mora em Copacabana. Nos exemplos seguintes, temos frases onde a ideia de estar no interior de também se aplica. E aqui de uma forma até mais clara, talvez. He is reading in the garden. Ele está lendo no jardim, expressa a ideia de alguém que se encontra rodeado pelo espaço do jardim, cercado por ele. Poderia ser também um parque ou um cômodo da casa e funcionaria da mesma maneira. O último exemplo talvez seja o mais claro do uso de in. My cat sleeps in a box. Meu gato dorme em uma caixa. Aqui a ideia de estar no interior, ou seja, estar do lado de dentro, fica bem mais clara. E agora vamos falar do at. O at é usado quando queremos dizer que alguém ou algo está em um lugar, mas não conseguimos ou não podemos precisar onde. Vamos aos exemplos que expressam bem essa ideia. No primeiro caso, Gabriel is at home. Gabriel está em casa. Acredito que fica fácil perceber que não há como especificar onde exatamente o Gabriel está, já que há muitas possibilidades: sala de estar, banheiro, cozinha, quarto, etc. Assim, os demais exemplos, Peter is at school. Peter está na escola e Pat and Susan are at work. Pat e Susan estão no trabalho, seguem a mesma lógica. Ainda com relação à frase at home, existe a possibilidade de se usar a expressão in the house, porém as duas não são exatamente equivalentes, pois in the house não quer dizer em casa. Em inglês, a palavra home possui o valor afetivo de lar. In the house se refere apenas à localização geográfica, sem valor afetivo, e pode ser traduzido como na casa, no local ou no recinto, e o seu uso é mais restrito. Mas o mais importante aqui é frisar que essa expressão não é sinônimo de at home. E agora chegamos ao on. A ideia básica do on é de que algo ou alguém está tocando a superfície. Pode ser de uma pessoa ou de algum objeto, etc. Vamos então aos exemplos. Aqui temos The children are on the roof. As crianças estão no telhado. A clássica frase The book is on the table. O livro está na mesa ou sobre a mesa. E ainda The baby is sitting on my lap. O bebê está sentado no meu colo. Todos esses exemplos, como pode-se ver, descrevem pessoas ou objetos que estão tocando algo ou alguém. Sendo assim, fazemos uso do on. Embora este não seja o tema do vídeo, eu queria abrir um parêntese aqui para falar do uso do ing ou do gerúndio na última frase. Para quem está familiarizado com o uso do ing em inglês, sabe que quando ele é usado, o verbo em português termina em ando, endo ou indo. Por exemplo, comendo, andando, sorrindo e etc.
Aqui temos o verbo sit, que significa sentar. E se eu estou dizendo que o bebê está sentado no meu colo, por que então estou usando o verbo terminando em ing para fazer isso? Qual a explicação? Muito simples. Em inglês, quando queremos descrever uma situação temporária, usamos o verbo na forma ing. Sabemos que o bebê não ficará sentado no meu colo permanentemente. Sendo assim, usamos o verbo terminando em ing para indicar que se trata de uma situação temporária. Numa outra ocasião, poderemos voltar a esse assunto e com mais exemplos, talvez a minha explicação fique mais completa. Mas por hora, e levando em conta que esse não é o assunto do vídeo, ficamos por aqui. Vamos agora ver mais exemplos onde aparecem algumas das regras que acabamos de discutir e também vamos conhecer algumas exceções. Se você se lembra bem das regras que aprendemos em relação ao at e ao in, você poderá explicar a diferença entre essas duas frases. Vamos pensar um pouco. Ok, se você respondeu que a primeira frase We will meet at the cinema significa que as pessoas vão se encontrar em um lugar não específico no cinema, por exemplo, na bombonière, na bilheteria, na fila, na porta, na entrada, etc., você acertou. E com relação à segunda frase, We will meet in the cinema, se você respondeu que as pessoas vão se encontrar dentro do cinema, ou seja, dentro da sala de projeção, parabéns, você também acertou. Se quiser conferir, volte o vídeo e reveja a explicação. Vamos ver agora as próximas frases. Estas duas frases, They had lunch at the airport e They had lunch in the airport, têm a mesma tradução, ou seja, eles ou elas almoçaram no aeroporto. E elas seguem as mesmas regras das frases do slide anterior, portanto, não há necessidade de muita explicação. Vamos ver mais um exemplo agora. Aqui, as três frases também têm a mesma tradução, ou seja, na esquina ou no canto. A diferença é que in the corner quer dizer que você está dentro de uma sala, ou um quarto, ou um recinto, etc. Já quando usamos on or at the corner, nos referimos a alguém ou alguma coisa que está numa esquina de rua, por exemplo. Assim como essa posição serve para pessoas, imagine que também pode ser um poste, uma caixa de correios, uma loja, um restaurante e etc. E vamos lá agora para mais um exemplo. Esse é um caso que provoca muitas dúvidas nos meus alunos e por isso resolvi postar para esclarecer. Embora as duas frases aqui, in the beginning e at the beginning, tenham a mesma tradução, ou seja, no começo, elas pertencem a contextos bem específicos. Usamos in the beginning em frases como in the beginning of the century, no começo do século. Agora, um exemplo de uso para at the beginning seria at the beginning of the book. Eu acredito que agora já deu para perceber a diferença. Com o in, nós falamos de tempo, e com o at, nós falamos de lugar, posição. Vamos lá então para mais um exemplo. A tradução dessas frases, respectivamente, é on a plane, no avião, on a bus, no ônibus, on a train, no trem, e on a ship or on a boat, no navio ou no barco. Agora vamos tentar esclarecer uma dúvida que surge muito, já que estamos falando de posição. Uma pergunta que vários alunos já me fizeram é: se o passageiro está dentro do ônibus, trem, barco, avião e etc., não deveria ser in ao invés de on? Sim, poderia ser, faz sentido. Mas em geral usamos on porque na maioria das vezes estamos nos referindo àqueles veículos como meios de transporte de uso coletivo. E eu entendo que aí a mesma regra não se aplica a carros, táxis e helicópteros, por exemplo, que não são transportes de uso coletivo. Por isso, com esses veículos, se usa in.
Interessante, né? Mas caso você ainda não esteja satisfeito, pense no seguinte. Quando dizemos que a pessoa entrou em um avião, trem, barco, ônibus, usamos o verbo get on. E isso talvez ajude também a explicar o uso do on para dizermos que a pessoa está dentro do veículo. É como se disséssemos que a pessoa está embarcada. E só para comparar, no caso de carros e táxis, não usamos get on, e sim get in. Espero que essas duas regrinhas tenham ajudado a clarear mais as coisas.